Oi, gente, vamos lá então? Hoje é Sagarana, a nossa obra que nós vamos analisar agora, do nosso querido Guimarães Rosa. Queria começar pelo nome. Guimarães Rosa foi muito feliz no ato que ele escolheu Sagarana, porque saga, na verdade, é um radical de origem germânica, que quer dizer um canto heróico. Irana é uma palavra de origem tupi, que significa ou exprime semelhança. Assim, Sagarana vai significar, então, próximo a uma saga. Fantástico o nosso Guimarães Rosa, que trouxe o seu detalhismo documental para sua obra, né? Esse estilo realista, descritivo, um texto muito simbólico, transcendente. Ele trouxe o que nós conhecemos então como regionalismo. Isso é muito importante para a gente contextualizar, tá legal? O regionalismo, então, não foi um mero regionalismo, porque ele foi além, ele inovou, ele trouxe uma configuração onde, em primeiro lugar, que passava fora dos grandes centros. Depois, ele não queria simplesmente aquele regionalismo romântico que, por exemplo, a Escrava Isaura de Bernardo Guimarães nos traz, que é aquele foco naquele local, naquele momento, né? E também não pode ser simplesmente como um regionalismo modernista, lá dos anos entre 30 e 45, onde era conhecidos como os neorrealistas, também pelo fato dele não somente tratar questões regionais, ele está trazendo um universalismo, ele está trazendo uma prosa transcendente, ele mistura o mundo erudito de uma forma muito espontânea, numa narrativa como é típica dos contos, né? Sempre em terceira pessoa, conversando com o leitor, contando essas histórias e expressando no seu texto literário essa verdadeira conversa, tá legal? Então isso sim, a gente chama isso de regionalismo de Guimarães Rosa, porque ele foi o ícone desse tipo de narrativa, tá? Esse passado lá em Minas Gerais, né? Ele era mineiro, e isso também envolve um pouquinho daquelas questões lá no sertão da Bahia, em toda aquela região, né? Os personagens são todos dessa região, e eles têm aquele linguajar típico, né? E aliás, isso também é uma das características mais interessantes do Guimarães Rosa na obra de Sagarana, que ele inova nessa questão da linguagem. Eu diria até revolucionária, né, pelo fato dele trazer para um texto literário, que até ele está misturando questões eruditas e dando exatamente, não só pela temática, mas pela estrutura, um texto literário com uma característica muito bem elaborada, porque é uma arte literária que ele consegue colocar essa linguagem. Ele traz uma série de neologismos, ele traz uma verdadeira nova linguagem, né, escrita de uma forma que é um verdadeiro bate-papo. Então, o que é essa nova linguagem? Essa nova linguagem, na verdade, é a própria língua portuguesa. Ele vem trazer, junto com estrangeirismos, com arcaísmos, misturas ao coloquial, a fala do sertanejo. Então ele foi muito feliz de conseguir nessa obra trazer todas essas questões, tá legal? A gente chama isso de inventividade linguística. É uma característica muito interessante, que isso é bem importante a gente lembrar dos neologismos e da forma que ele tem de narrar a história desses personagens, tá legal? Ou seja, vale dizer também que ele incorporou, que ele apropriou ou que ele recriou a fala do sertanejo. Isso dentro de um texto literário, dentro dos aspectos do conto, que é uma história mais curta, um espaço temporal mais definido, os personagens não são tão numerosos. Então também é interessante a gente lembrar do gênero literário conto, que explora as questões dessa obra de Guimarães Rosa. Beleza? Beleza, então, o que tem de mais legal ainda? A questão da prosa poética de Guimarães Rosa. Isso também é um item muito interessante, tá? Porque ele é capaz de, numa prosa, ele colocar métrica, rima, musicalidade, ele traz todos esses neologismos. Então tem assim aquela poesia, aquela forma de expressão muito típica dele, que ficou conhecida então como a prosa poética de Guimarães Rosa, tá legal? Não se esqueça então, duas questões importantes. Primeiro,
o regionalismo dele, que traz essas questões, né, dessa linguagem, e principalmente da questão da incorporação, da apropriação e da recriação da fala do sertanejo. Tá legal? Gente, em vez de Guimarães Rosa simplesmente contar a história, ele começa a brincar com o texto. Ele traz uma narrativa oral, então, como se estivesse realmente falando com você. Então, a característica nesse momento é a fusão do oral com o literário, trazendo para o texto literário essa riqueza. Mas, peraí, para ele se transformar em um texto literário, ele vai ter que ter outras questões, né? A gente tem que voltar lá no Aristóteles, lá na mímese dele, que para um texto virar literário, ele tem que ter temas também, ele tem que abordar uma temática que vai fazer com que o leitor se identifique de alguma forma com o tempo, com o espaço, onde está sendo contada aquela história, por quem está sendo contada aquela história, e logicamente que são essas questões do contexto. Então, a temática também é muito interessante, tá legal? Então eu já vou partir para dentre esses 9 contos ao longo da obra de Sagarana, tem um que se destacou, inclusive pelo próprio Guimarães Rosa, que disse que era o conto mais icônico, aquele que tinha todos os elementos que tinham todos os contos, mas que era aquele que sintetizava, que virou como se fosse um ícone da obra, que é exatamente A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Então, esse conto, na verdade, ele é grande representativo dessa obra, onde o personagem principal sofrerá uma transformação depois de, em virtude de seu comportamento nefasto. Imagina um cara mau, tá? E ele é quase morto e se salva mergulhando num abismo ou num precipício, né? Cai lá e todo mundo deu ele como se estivesse morto. Isso é recorrente na literatura, aquele momento de catarse, de transformação, onde o cara era muito mal, mergulhou, caiu lá depois de uma surra, depois de uma coça, ele estava praticamente dado como morto, e aí um casal de pretos o encontra. Aliás, pretos é exatamente assim que ele coloca na obra, tá? E esse casal vai ajudar, ele é um casal absolutamente humilde, que vive uma choupana, e eles foram lá, contribuíram de uma forma incrível para a recuperação, e no momento dessa recuperação vai se dar toda essa transformação desse personagem, tá? E a mudança do comportamento dele, que era nefasto, vai se transformar num homem bom. Então, gente, para concluir então essa obra, o Sagarana, são esses 9 contos. Então, o primeiro deles é O Burrinho Pedrez, que fala sobre a boiada, né? Que no final essa boiada somos, na verdade, todos nós, aborda as questões da maldade e também do cristianismo, correlatas ao dilúvio e também a transformação. Tem uma moral no final dessa historinha, que é exatamente aquele que era o mais desprezado, que era o mais excluído, ele acaba sendo o único salvo, talvez até pela expressão da bondade que ele tinha, né? Então fala um pouquinho dessa questão. O segundo é A Volta do Marido Pródigo, que na verdade ele conta a história daquele malandrão que a gente chama de Pícaro, que é o personagem Eulálio, que também fala sobre a vitória da malandragem sobre a disciplina. Depois nós temos o Sarrapalha, que é uma região tomada pela malária e que aborda a questão do abandono, do sofrimento e da doença. Tudo isso causado pelas relações afetivas em virtude dessas relações afetivas, vão causar todos esses sofrimentos. Depois tem o Duelo, o nome já já ajuda a contextualizar, que fala sobre a vingança em virtude de uma traição, que essa vingança, na verdade, é transferida de um personagem que não consegue realizar isso em vida, mas ele passa para um outro personagem que acaba executando. Então é a questão daquela maldade que um personagem adquire do outro e transfere. É bem interessante esse duelo. Depois tem o Minha Gente, que é um inspetor de ensino que tentando conquistar a sua amada, essa amada acaba o manipulando
através dessa manipulação, para ela conseguir se relacionar com uma pessoa que ela gostava. Também é um conto que aborda muito essas questões de relacionamento e transferência, né, de um para o outro. É um triângulo amoroso, ele não gosta de mim, mas eu vou fazer com que ele se aproxime da pessoa que tem relacionamento com aquela pessoa que eu gosto, e acaba mostrando exatamente essas questões de até onde chega o comportamento humano, tá? Depois São Marcos é um conto muito legal, que é na verdade um homem culto, que não tinha crença nenhuma em bruxaria, em xamanismo, e ele acaba ficando cego, e no caminho dele de volta para conseguir enxergar novamente, ele acaba encontrando aquele mago, aquele curandeiro que fez com que ele ficasse cego. Então essa questão traz muito do regionalismo, né? Essa questão de bruxaria, ela é muito comum nas questões literárias, tá legal? É bruxaria, sobrenatural, né? Então ele aborda isso. Depois tem o Corpo Fechado, que é a história de valentão na terra de valentões. Então mostra muito esse comportamento, né? Essa questão de querer se sobrepujar diante do outro. Depois a Conversa com Bois. Nossa, isso aqui é muito interessante. São 8 bois, ele conta inclusive a história do boi roda-peão, que tem como se fosse um fluxo de consciência dos raciocínios entre os 2 bois, que parece que fica em uníssono, parece que eles têm um diálogo através do raciocínio, que expõe muito também as questões regionalistas. E por último, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é o conto realmente que sintetiza, eles têm como se fosse uma trama entre todos os contos. A Hora e a Vez de Augusto Matraga vai realmente fazer com que sintetize um pouquinho de tudo isso nos contos, tá legal? É um bandido que se converte e aprende a canalizar a sua paixão pela violência. Depois desse momento de transformação, dessa queda no precipício, ele foi dado praticamente como morto, né? E ele volta, um casal muito humilde, acaba auxiliando ele, e ele vai defender os oprimidos depois dessa transformação, né? E isso em nome de Deus. Ou seja, gente, vale a pena não só a leitura, como a gente aprofundar um pouquinho, ir lá na internet e ler essas questões, essa contextualização é fundamental, tá? Mas não vamos esquecer que a obra é um detalhismo documental e a questão do regionalismo. Isso é um romance regionalista, tá? Espero ter contribuído para vocês. E a nossa próxima obra que eu vou dar de sugestão não, vamos escolher já, né? A gente está nos contos, então eu acho que a gente deve continuar com agora Gonçalves Dias, que inclusive é contemporâneo, e a obra seria Últimos Contos de Gonçalves Dias, tá? Ele foi contemporâneo de Guimarães Rosa, isso vai ajudar muito a gente pro próximo vídeo, tá legal? Lendo muito, com muita dedicação, tentando abrir a nossa compreensão para esse mundo fantástico que a literatura traz para nós, através da língua, através dessa interação com a sociedade daquela época, para a gente trazer esses momentos e conseguir compreender e absorver o máximo dessas obras. Tá legal? Um abraço para vocês e até o próximo então. Tchau, tchau.